Foram divulgadas hoje as duas mais novas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura do Rio. Primeiro, nós vamos ver aqui no RJ os resultados da pesquisa Datafolha. É o 5º levantamento do Instituto encomendado pela TV Globo em parceria com o jornal Folha de São Paulo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Segundo o Datafolha, isso significa que, considerando a margem de erro, a chance de o resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o Datafolha, se a eleição fosse hoje, Marcelo Crivella, do PRB, iria para o segundo turno. Mas o seu adversário está indefinido. Disputando vaga no segundo turno, de acordo com o Datafolha, estão Marcelo Freixo, do PSOL, e Pedro Paulo, do PMDB. Os percentuais dos dois candidatos estão no limite da margem de erro. Mas, segundo o Datafolha, as tendências da última semana apontam maior probabilidade de Marcelo Freixo estar à frente de Pedro Paulo. Muito bem, primeiro vamos ver os números dos votos totais. Marcelo Crivella, do PRB, tinha 28, foi para 29, 31, 29 e agora está com 27. Pela margem de erro tem entre 25% e 29%. Marcelo Freixo, do PSOL, tinha 11, 11 novamente, 10, continuou com 10 e agora aparece com 13. Fica entre 11 e 15. Pedro Paulo, do PMDB, tinha 5%, depois 8, 9, 11 e agora aparece com 10%. Com a margem de erro está entre 8 e 12%. Índio da Costa, do PSD, tinha 4, 6, 6 novamente, 5 e agora 9%. Tem entre 7 e 11%. Carlos Osório, do PSDB, tinha 3, 4, 4 novamente, 6 e agora 8. Fica entre 6 e 10. Flávio Bolsonaro, do PSC, passou de 9 para 6 e depois 7 nas últimas 3 pesquisas. Varia entre 5 e 9. Jandira Fegali, do PCdoB, foi de 7 para 8, 9, 7 e agora 6%. Tem, pela margem de erro, entre 4 e 8. Alessandro Molon, da Rede, passou de 2 para 1. Depois voltou a 2, 1 e agora tem 2 e pode chegar a 4%. E Carmen Migueles, do Novo, não pontuou nas 3 primeiras pesquisas. Depois chegou a 1 e agora tem 1% novamente. Pode chegar a 3%. Brancos e nulos eram 20, 19, 15, 15 novamente e agora 12. Indecisos eram 9, depois 7, 6, 7 e agora 5. Ciro Garcia, do PSTU, e Thelma Bastos, do PCO, foram citados, mas não alcançaram 1%. O Datafolha também divulgou uma pesquisa com os votos válidos. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declararam indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral na hora de divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter 50% dos votos válidos mais um voto. Vamos então ver os números dos votos válidos. O Datafolha diz que no Rio haverá segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha afirma que, à frente nas pesquisas durante todo o primeiro turno, Crivella recuou de 37% para 32% dos votos válidos, mas segue com ampla vantagem sobre os demais candidatos. Pela margem de erro, tem entre 30% e 34%. Disputando vaga no segundo turno, segundo o Datafolha, estão Marcelo Freixo, do PSOL, e Pedro Paulo, do PMDB. Freixo tinha 13% e agora está com 16%. Considerando a margem de erro, tem entre 14% e 18%. Pedro Paulo tinha 14% e agora está com 12%. Com a margem de erro, tem entre 10% e 14%. Com taxas de intenção próximas e, segundo o Datafolha, em ascensão, principalmente na última semana, estão Índio da Costa, do PSD, e Carlos Osório, do PSDB. Índio tinha 7% e agora está com 11% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, fica entre 9% e 13%. Osório estava com 7% e agora aparece com 10%. Com a margem de erro, fica entre 8% e 12%.
A seguir vem Flávio Bolsonaro, do PSC, que tinha 10% e agora está com 8%. Considerando a margem de erro, fica entre 6 e 10. Jandira Fegali, do PCdoB, tinha 9% e agora está com 7%. Pela margem de erro, fica entre 5 e 9. Alessandro Molon, da Rede, se manteve com 2%. Pela margem de erro, pode chegar a 4%. E Carmen Migueles, do Novo, se manteve com 1%, podendo chegar a 3%. Ciro Garcia, do PSTU, e Thelma Bastos, do PCO, não alcançaram 1%. O Datafolha elaborou 5 situações de segundo turno. De acordo com o Instituto, diminuiu a vantagem de Crivella sobre os demais concorrentes do segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Na simulação entre Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, a vantagem de Crivella diminui de 22 para 5 pontos. Crivella tinha 51, depois 53, 51 e agora 42. Freixo tinha 30, 26, 29 e agora 37%. Brancos e nulos, 16 e depois 18 nas 3 últimas pesquisas. Não souberam, somavam 4 e depois 3 nos outros levantamentos. Marcelo Crivella versus Pedro Paulo. Crivella foi de 55 para 49 e agora 47. Pedro Paulo de 21 para 24 e agora 25. Brancos e nulos passaram de 30 para 23, depois para 25. 3% não opinaram nas 3 pesquisas. Na simulação entre Marcelo Crivella e Índio da Costa, os candidatos estão pela primeira vez tecnicamente empatados. Crivella passou de 52 para 49 e agora tem 41. Índio da Costa de 26 para 30 e agora 38. Considerando a margem de erro, Crivella e Índio da Costa estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos eram 18, depois 19 e agora 19 novamente. Indecisos de 3 para 2 e 2 novamente. Marcelo Crivella versus Flávio Bolsonaro. Crivella tinha 54, depois 55, 51 e agora 45. Bolsonaro tinha 21, 19, 22 e agora 26. Brancos e nulos passaram de 21 para 23, 24 e depois para 25. Antes, 4% não souberam, depois 3, 2, nesta pesquisa foram 3%. Na simulação entre Marcelo Crivella e Jandira Fegali, Crivella aparece com 50% nas 3 anteriores, agora tem 46%. Jandira passou de 29 para 28 e depois se manteve com 27%. Brancos e nulos eram 18%, 19%, 21% e agora 24%. Não souberam de 3 para 4%, 2% e depois para 3%. O Datafolha informou também que 54% dos eleitores entrevistados assistiram ao debate feito pela Globo na última quinta-feira. Essa pesquisa do Datafolha foi realizada ontem e hoje, com 2.159 pessoas. Está registrada na Justiça Eleitoral.